do reajuste dos servidores, mas também discutimos aqui a alta da inflação e também o preço dos combustíveis. Promete, né, este ano de 2022, a principal pauta para o pleito ser a economia. Com certeza, Kalina. Boa tarde a você, ao Zé Maria, a todos que nos acompanham. Todos esses temas aí que a gente tem visto desde o início do Top of the Hours estão interligados, né? A gente vê, na verdade, uma grande dificuldade do governo de conter os gastos públicos, né? Os gastos públicos exagerados, fora de controle, foram justamente o que levaram ao caos que foi o final do governo Dilma Rousseff. E seria muito preocupante que o governo Bolsonaro, em seu último ano de mandato, cometesse o mesmo erro. Por que eu estou falando isso? Porque, ao mesmo tempo em que, como o Zé Maria falou, existe aí um caminho das pedras para conseguir dar algum tipo de reajuste para esses servidores, esse reajuste com esses 3 bilhões e pouco de reais, mais aquele 1,7 bilhão, está entrando numa economia que o Ministério da Economia havia indicado ser necessário. Quer dizer, na verdade, o Ministério da Economia tinha indicado que era necessário cortar até 9 bilhões de reais desse orçamento, né? O governo conseguiu cortar bem menos que isso, menos que 4 bilhões, então já era insuficiente esse corte e tudo isso vai impactar na questão fiscal. Da mesma forma, o problema de como conter a alta dos combustíveis, né? A solução que o governo Bolsonaro tem apontado aí de congelamento ou de zerar os impostos federais pode levar a um rombo de 130 bilhões de reais nas contas públicas, né? Então, ou seja, são 130 bilhões de reais que deixariam de ser arrecadados. A gente pode fazer uma comparação de valores aqui com o governo Dilma. A Dilma Rousseff impôs lá subsídios no governo dela, à Petrobras, subsídios dos combustíveis, que levaram a um rombo de 100 bilhões de reais nos cofres, nas contas da Petrobras. Nesse caso, não é um rombo na Petrobras, mas sim nas contas públicas. De qualquer forma, é um problema fiscal que o governo precisa atacar. Como conter essa alta de combustíveis sem entrar numa política que é quase uma política de subsídios? E esse tipo de política foi desastrosa no governo Dilma, foi desastroso nos governos Kirchner na Argentina e será desastroso no futuro também para as contas públicas brasileiras. Ok, Diogo, e inclusive a gente restabeleceu agora a nossa conexão com Marcelo Matos, que falava sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é justamente prévia da inflação oficial do país, que ficou em 0,58% em janeiro. Matos, agora que a gente restabeleceu a conexão, gostaria que você restabelecesse seu raciocínio e falasse para a gente o que diz nesse relatório divulgado hoje pelo IBGE. Agora sim, Kalina, então, como você disse, né, o IPCA 15 é a chamada prévia da inflação, fechou em janeiro 0,58, um recuo em relação a dezembro 0,78. O mercado imaginava até um recuo maior em relação à inflação do país, mas de qualquer forma o IBGE então apontou para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que acumula, esse é o dado mais importante também, né, Kalina? Nos últimos 12 meses, 10,20%, ou seja, uma inflação na casa mesmo de 2 dígitos, isso na média, porque como diria até o Diogo, né, nós tivemos até, a gasolina subiu mais de 50%, o etanol aqui no estado de São Paulo, que é o maior produtor do estado, subiu mais de 60% aqui na Grande São Paulo. De qualquer forma, esse dado aí dos últimos 12 meses, 10,20%, é o menor em relação a desde outubro de 2021. E claro que o mercado esperava uma desaceleração maior, 0,45 veio 0,58. De qualquer forma, uma desaceleração forçada pelo item transporte, a questão que envolve, houve uma queda lá no final do ano em relação à gasolina, etanol e também as passagens aéreas, mas é uma exceção, porque apenas o item transporte recuou, porque os demais grupos, os 8 grupos, habitação, alimentação e bebidas, vestuário, artigos para residência, também saúde, cuidados pessoais, educação e também comunicação e despesas pessoais, todos esses grupos aí, eles tiveram um avanço em relação ao IPCA neste mês de dezembro e também agora no mês de janeiro. Fica a expectativa, como vocês estão tratando aí, a economia é um tema muito forte numa eleição presidencial. O presidente Bolsonaro ontem mesmo disse que não tem culpa em relação à inflação, voltou a dizer que aquela política do fique em casa, depois a gente resolve, é a responsável justamente por esse cenário. Ele sabe do impacto da economia num ano eleitoral como 2022. Kalina.
Sem dúvidas. Marcelo Matos, obrigada pelas informações.